Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live das 23 horas. Nosso tema de hoje nós vamos falar sobre o tipo de método de massa, o método espumoso. Essa live nossa fica salva lá no canal do YouTube também, Confeitando com a Gi. Então, se você perdeu o comecinho dessa live ou se quiser rever, e lá também tem outras lives, dicas e bastante receitas também, tá bom? Para vocês que estão chegando agora, o tema da nossa live de hoje é o tipo de massa de método espumoso. Na live de ontem, nós falamos sobre massas, né? Os cuidados que a gente tem que ter na hora de preparar a nossa massa. E agora nós vamos começar a falar sobre cada tipo de método de preparo, que cada massa ela tem um tipo diferente de preparo, né? O que nós vamos falar hoje é sobre os métodos de preparo de massas espumosas, tá? Ou esponjosas. Esse tipo de método, na grande maioria das vezes, são massas que não necessitam de fermento, né? É feito ali uma mistura com açúcar, as gemas, e aí isso cria um certo volume, e as claras também, na maioria das vezes, é feita essa fermentação mecânica que você não precisa adicionar o fermento, tá? São bolos que podem ser feitos também só com as claras e nem ter as gemas. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Nosso tema da aula de hoje, né, da nossa live de hoje, é sobre massas com método espumoso, tá? Então são bolos super leves, que na maioria das vezes são bolos bem levinhos mesmo, que não tem quase nada de gordura, tá? Na grande maioria das vezes a gordura que vem para esse bolo aqui são as gorduras provenientes das gemas, tá? Porque os ovos a gente tem ali, a nossa gema ela traz bastante gordura para o nosso bolo, né? Já as claras ela é responsável por ter aquela aeração, aquele volume, a rigidez, né? Então o ovo ele tem um papel bem importante ali na massa do nosso bolo, né? E para esse método espumoso ele é muito importante. Então os ovos, quando a gente vai fazer um preparo de método espumoso, tem que se tomar bastante cuidado com ele, deixar ele na temperatura ambiente, para que essas claras suas, na hora que você for fazer, ela fica bem montada, né? E o que seria essas claras bem montadas? É quando você vira o bol da sua batedeira assim de cabeça para baixo e ela fica lá dentro sem escorrer, sem cair. Isso significa que essas claras e neves estão bem firmes. E aí sim ela vai manter essa aeração, essa rigidez no nosso bolo, né? E o que pode acontecer de errado na hora que a gente está fazendo uma massa de método espumoso, né? Que você fala assim, a minha massa não funcionou, minha massa deu errado. Na maioria das vezes pode ser o bol da batedeira que está com gordura, né? Algum resíduo que tá ali, ou você não secou bem, ou então algum resto de gema que pode ter ficado nesse bol, tá? Então a gordura, ela influencia as claras. Se esse bol estiver sujo, estiver molhado ou qualquer coisa do tipo, você pode perder essas claras. Sabe quando você bate as claras em neve ali e em vez dessa clara ela crescer e ficar airada, ela começa a murchar, começa a ficar líquida, parece que talha? Isso tudo é efeito de alguma gordura que teve contato com essas claras, né? Ou pode ter caído ali um pouquinho de gema na hora que você foi fazer a separação, né? Ou pode ser também essas claras tá gelada, que aí ela pode influenciar e pode dar errado também, tá? Então é importante você deixar sempre na temperatura natural, né? Na temperatura ambiente. Se tiver na geladeira, tira um pouquinho antes para dar certo, né? E qual outro problema que pode acontecer num bolo desse de método espumoso? O que eu posso fazer de errado, né, na hora que eu estiver preparando esse bolo? Pode ser também na hora de colocar o trigo, tá? O trigo, quando você vai fazer uma massa de método espumoso, você tem que colocar ele bem levemente, se for preciso até coar com uma peneira e misturar delicadamente. Se você pega um método espumoso e você coloca o trigo ali batendo muito rápido, agitando muito rápido, o que vai acontecer com essa aeração que teve ali dos ovos, do açúcar, né, das claras? Vai começar a murchar tudinho, né? Ele vai ficar baixinho, vai ficar pesado.
Então, sempre que você for preparar um bolo de método espumoso, procura sempre colocar o trigo bem leve e não ficar misturando muito, como a gente falou na live de ontem. Quando você fica misturando demais a massa, vai evoluindo o glúten dessa farinha de trigo que você colocou. Lembrando, gente, que essa live nossa fica salva aqui no Instagram e fica salva também lá no meu canal do YouTube, Confeitando com a Gi. Então, se você quiser reassistir essa live ou assistir outras lives também, que lá tem bastante lives de dica, ou tem também bastante receitas, tem receitas natalinas lá que você pode utilizar para fazer agora já pro Natal também, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa massa de método espumoso. Deixa eu ver mais algum detalhe que eu marquei para vocês aqui. Então, gente, que eu tava falando para vocês sobre as claras e os ovos, né? Que esse tipo de bolo, o bolo de método espumoso, são bolos super leves. Eles aceitam muito bem a calda, eles recebem muito bem recheios, né? Por ele ser uma massa leve, você consegue colocar ali recheios com frutas, você pode fazer um bolo bem molhadinho, né? E você tem que tomar cuidado na hora de estar fazendo o seu bolo ali, de colocar a quantidade de ovos exata. Porque as gemas, ela vai trazer a gordura para esse bolo. E na maioria das vezes, esse tipo de bolo é uma das maiores partes assim de gordura que esse bolo vai ter vai ser da gema, tá? Então, se esse bolo não vai manteiga, não vai margarina, então esse bolo ele precisa ter a quantidade certinha de gemas ali para ele ficar um bolo bem molhadinho, né? Vai ter alguma gordura nesse bolo, senão ele pode ficar seco. Tá? Então é importante você sempre seguir a receita, sempre fazer com uma pesagem, como a gente já falou nas outras lives, né? A balança ela é fundamental para você poder seguir à risca a sua receitinha e sempre ter um padrão ali de qualidade, de peso, de sabor, né? Para essa massa não ter nenhuma alteração. São massas que você pode saborizar também, né? Com canela, com baunilha, colocar umas amêndoas picadinhas no meio. Você pode incrementar bastante esse tipo de massa de método espumoso também, tá? Lembrando que são massas super leves, então assim, tem aquela aeração dos ovos. Você tem que pensar tudo isso na hora de fazer a sua mistura, na hora de acrescentar alguma nozes picadinhas, né? Então você tem que sempre colocar bem homogêneo ali, bem lentamente, para você não perder essa aeração da sua massa, tá? Um detalhe importante quando você faz a massa de método espumoso ou qualquer outra massa, mas a massa de método espumoso principalmente, porque como ela é muito leve, ela tem aquela aeração, se você deixar essa massa fora da geladeira, né, você bateu ali a sua massa e você tem que aguardar aquela assadeira lá que tá assando já, e você ainda tem massa para assar, pega essa massa sua, deixa ela reservada na geladeira para você não perder essa aeração. De preferência já deixar na assadeira que você vai pôr no forno, que quando você for mexer com ela, provavelmente ela vai abaixar um pouquinho. Então sempre deixa na geladeira por conta do crescimento do fermento, né? O fermento na geladeira ele vai crescer mais lentamente. Então não vai ter aquele boom de fermentação e depois o seu bolo murchar. Tá? A massa de método espumoso tem algumas massas que fazem com esse tipo de método que você acrescenta fermento, outras massas não acrescentam fermento, é só a aeração dos ovos mesmo. Tem massa que você não acrescenta leite, né? Que é o caso do pão de ló. Tem pão de ló que não é com leite, tem pão de ló que é só com água. Tem massas de pão de ló amanteigados, que aí já vai a manteiga, já vai a margarina, né? São diversos tipos de massas que você pode fazer com esse método espumoso. Tem o bolo chiffon, tem o bolo genovês, tem o bolo dos anjos. Então tem vários tipos de massa que você pode fazer com esse método espumoso, que na maioria das vezes são bolos super leves, né? E que tem essa elasticidade, tem essa estrutura, são bolos bem estruturados também, né? Resistentes, que não ficam quebradiços à toa, né? Dá para você fazer rocambole, vários outros tipos de massa, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui que eu tenha marcado para passar para vocês aqui, né? Que a gente ainda não falou. Esses bolos também, gente, igual a gente falou na aula ontem, né? Na nossa live de ontem.
A massa, antes de você colocar ela para assar, se sobrou ali, você deixa reservada na geladeira e depois de pronta também, né? Então, sempre que você colocar essa massa para assar, geralmente são massas que você precisa também untar suas assadeiras, né? Como ela tem pouca gordura, se você não unta a sua assadeira, ela pode grudar. Então, você pode fazer isso com desmodante, você pode fazer com margarina e trigo ou com manteiga e trigo, tá? São diversas formas que você pode untar essa assadeira sua para que ela solte mais facilmente, como ela é um bolo que não tem tanta gordura, senão ela vai grudar também, né? Então, sempre que você retirou essa massa sua do forno, espera ela esfriar um pouquinho, tira da forma, desenformou, espera ela esfriar totalmente, aí sim você embala essa sua massa para poder reservá-la na geladeira, tá? Embala bem embaladinho, coloca a data que você fabricou essa massa, se você tiver fazendo um pouquinho de antecedência, né? Você tem aí até uns 3 dias para você produzir essa massa tua, para poder fazer a preparação dos bolos, né, a decoração e tudo mais. Então você pode fazer isso, embalar ela, colocar a etiqueta e deixar a sua massa na geladeira, tá? Então, sobre o método espumoso, basicamente é isso, são massas, são bolos que ficam super levinhos, que você pode fazer com recheios bem molhadinhos, né? Tipo tortas mesmo, essas tortas mais baixinhas você pode usar. E são diversos tipos de bolo que utilizam esse método espumoso ou esponjoso, né? E tem diversos outros métodos que nós vamos falar nas próximas lives, né? A gente tem aí o bolo dos anjos, que usa esse método espumoso, bolo genovês, que a gente já falou, bolo chiffon. Você pode pesquisar sobre esses bolos que são maravilhosos, são perfeitos. E os outros tipos de processos, né, de métodos, a gente vai falar também, tá? Que são os métodos diretos, que aí a gente já faz um bolo direto, que é aquele bolo que você bate tudo no liquidificador, é uma massa de método direto. A massa de método cremoso, né, que são os bolos amanteigados, a gente vai falar também um pouquinho sobre esses tipos de método. E aí, tudo é conhecimento, tá? Se você está comigo aqui nessa live das 23 horas, todo dia eu estou aqui, de domingo a quinta-feira, pra gente debater alguns temas de confeitaria. Se você tiver algum tema que achar interessante, quiser mandar aqui nos comentários, pode mandar também alguma sugestão, alguma dica, pode compartilhar, porque aqui a gente está criando um grupo de confeiteiras memoráveis e uma vai ajudando a outra e a gente vai criando aí, né, esse círculo de um ajudando o outro mesmo, de confeiteiras memoráveis, tá? Se você está aqui, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguma confeiteira que você conhece ou com uma tia que gosta de fazer bolo para entender um pouquinho mais. Separa um caderninho para você fazer essas anotações, que são anotações muito importantes e pode te salvar uma hora aí que pode ter dado um problema na sua massa e você consegue resolver, porque você já vai ter mais conhecimento também, tá? Vai lá no meu YouTube, Confeitando com a Gi, já se inscreve e dá uma olhada lá que tem bastante dica, tem bastante receitinha também. Hoje, então, o nosso tema foi as massas de método espumoso. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho para você como que funciona, né, o método espumoso. E amanhã a gente vem com um novo tema. Agradeço por você ter estado comigo nessa live e eu vejo vocês na live de amanhã, certo? Fiquem com Deus, boa noite, beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau, gente!